Voltei para casa mais cedo de uma viagem de negócios, e assim que entrei, percebi que as coisas da minha esposa haviam sumido. Peguei o celular e vi a mensagem dela. Não posso mais fazer isso, estou me mudando com alguém mais bem-sucedido, alguém que combina com minhas ambições. Meu advogado entrará em contato com você sobre o divórcio. Não respondi. Apenas liguei para meu advogado. 48 horas depois, quando ela percebeu que havia saído sem nada, meu telefone explodiu com ligações desesperadas. Ainda não acredito que estou digitando isso. 3 dias atrás, minha vida era normal. Agora, estou sentado no nosso quarto meio vazio, olhando para os espaços vazios no armário onde costumavam estar as roupas dela, tentando entender tudo. Tudo começou quando voltei mais cedo de uma viagem de negócios para Portland. Durante todo o voo, eu estava animado, porque consegui terminar tudo um dia antes do previsto e pensei em surpreender a Ana. Estávamos casados há 4 anos, juntos há 6. Tínhamos 29 anos quando nos casamos, agora tenho 32 e ela, 31. A primeira coisa estranha que notei foi que o carro dela não estava na garagem. Não era algo tão incomum, ultimamente ela estava indo muito à academia, mas quando abri a porta da frente, senti algo errado. Sabe aquela sensação de que algo está fora do lugar na sua própria casa? Chamei pelo nome dela, mas o silêncio como resposta parecia pesado. Andei pelo corredor até o nosso quarto e, quando abri a porta, congelei. O lado do armário dela estava vazio. Não daquele jeito bagunçado de quando experimentava roupas antes de sair, mas completamente esvaziado, meticulosamente limpo. A caixa de joias dela sumiu, os produtos caros de skincare desapareceram do balcão do banheiro, até aquele difusor de óleos essenciais idiota que fazia o quarto inteiro cheirar a loja da Whole Foods tinha sumido. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular para ligar para ela. Foi direto para a caixa postal. E foi então que a mensagem chegou. Sentei na nossa cama, na minha cama agora, eu acho. Fiquei ali, imóvel, por horas, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça que, de repente, era minha vida. Os sinais estavam lá, eu só não quis enxergar. Ela começou a soltar pequenos comentários sobre minha falta de ambição, comparando cada vez mais nossa vida com os posts de Christian no Instagram. Falava sobre as viagens dele para Dubai, o Tesla, a casa de verão, como se cada uma dessas coisas fosse uma prova de que estávamos ficando para trás. Eu tentava mostrar que estávamos bem, que construíamos nosso futuro no nosso próprio ritmo, mas bastava eu dizer isso para aquele olhar decepcionado surgir no rosto dela. O que eu poderia ter feito de diferente? Será que, em algum momento, eu ainda teria tido chance de mudar alguma coisa? Ou a decisão dela já estava tomada há muito tempo? Mas eu não surtei, não quebrei nada, não liguei bêbado para a família dela. Em vez disso, fiz 3 coisas. Liguei para meu amigo Jared, que por acaso é advogado de divórcios, tirei fotos e vídeos de tudo e mandei uma única mensagem para ela: meu advogado entrará em contato. Depois disso, servi 2 dedos de uísque, abri meu laptop e comecei a fazer listas. Contas bancárias, cartões de crédito, senhas, nosso contrato de aluguel, o plano de celular conjunto, tudo o que precisava ser resolvido. A mãe dela ligou por volta das 20 horas, mas deixei cair na caixa postal. Logo depois, a irmã dela, Kira, mandou mensagem perguntando o que tinha acontecido, mas ignorei. À meia-noite, começaram a chegar notificações da Dana. Aparentemente, minha falta de colapso emocional não era a reação que ela esperava. Jeremy, por favor, fala comigo. Você está sendo frio, eu mereço mais do que esse tratamento do silêncio. Christian disse que você está sendo manipulador por não responder. Desativei as notificações e continuei trabalhando. Às 3 horas da manhã, eu já tinha um panorama claro das nossas finanças e uma lista bem organizada do que precisava ser feito no dia seguinte. O contrato de aluguel está no meu nome, as contas de serviços também, mas ela deixou o nome dela em todas as nossas contas conjuntas, erro de principiante. É estranho. Sempre achei que, se algo assim acontecesse, eu desmoronaria. Que ficaria devastado, perdido, sem saber o que fazer. Mas, em vez disso, tudo que sinto é uma clareza fria, como quando você finalmente entende o plot twist de um filme que sempre esteve na sua cara. Amanhã, encontro Jared para iniciar o processo de divórcio. Já guardei as poucas fotos nossas que ainda estavam espalhadas, mudei a senha da Netflix, encomendei um novo teclado para a fechadura da porta. A parte mais engraçada? Ela saiu com pressa, sem nem lembrar dos documentos mais importantes.
certidão de nascimento, passaporte, cartão da Previdência Social, tudo ali, intocado no nosso cofre à prova de fogo. O que será que ela pensou? Que poderia simplesmente recomeçar sem nada disso. Aposto que isso vai ser bem divertido para ela resolver. Continuo esperando o momento em que vou me sentir devastado. Que vou quebrar e chorar, querer implorar para ela voltar. Mas, em vez disso, só me sinto pronto. Pronto para lidar com o que vier a seguir. Atualizarei quando houver novos desdobramentos. Por agora, preciso me concentrar em me proteger e resolver tudo da maneira certa. Obrigado por ler, Reddit. Foi bom desabafar em algum lugar. Atualização. Agora ela está me mandando várias mensagens perguntando sobre os documentos. Meu advogado disse para não responder nada. A próxima atualização deve vir em alguns dias, quando as coisas avançarem. Atualização 1. Primeiro, obrigado a todos pelo apoio esmagador na minha última postagem. A última semana foi surreal, muita coisa aconteceu, e como prometi uma atualização quando houvesse novos desdobramentos, aqui estamos. Lembra que mencionei que Dana deixou todos os documentos importantes para trás? Pois, isso acabou sendo só a ponta do iceberg. No dia seguinte à minha última postagem, me encontrei com Jared, meu amigo e advogado, no escritório dele. Enquanto revisávamos tudo, meu celular vibrou com uma ligação de Kira, irmã da Dana. Eu ia ignorar, mas Jared sugeriu que eu atendesse no viva voz. Eu não esperava muita coisa, mas então Kira disse algo que mudou completamente minha visão da situação. Jeremy, me desculpa, ela começou, a voz trêmula. Eu devia ter te avisado quando percebi os sinais. Ela fez a mesma coisa com o ex antes de você. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar. Sempre acreditei na versão da Dana de que o ex era emocionalmente frio e distante. Mas Kira soltou um suspiro pesado antes de continuar. Jeremy, ele era um cara normal, só tentando crescer na vida. Mas quando apareceu alguém com um título de emprego mais chamativo, ela largou ele sem pensar duas vezes. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. O relacionamento durou 3 meses antes dela descobrir que o tal sucesso do cara não passava de dívidas e carros alugados. Enquanto Kira falava, meu celular começou a vibrar de novo, desta vez com mensagens da própria Dana. Preciso da minha certidão de nascimento para um novo emprego. Onde você colocou meu passaporte? Para de ser infantil e me responde. Christian disse que você é legalmente obrigado a me entregar meus documentos. Mostrei as mensagens para Jared, que apenas sorriu e balançou a cabeça. A verdade? Sim, eu sou obrigado a dar acesso aos documentos dela, mas pelos canais legais adequados. Como ela abandonou a residência sem aviso, podemos exigir que ela siga os procedimentos formais para recuperá-los. Agora, tudo tem que passar pelos advogados. Mas as surpresas não tinham acabado. No fim da tarde, meu celular tocou novamente. Dessa vez, era a mãe da Dana. Depois de hesitar por um momento, decidi atender. Ela passou 20 minutos pedindo desculpas, claramente envergonhada. Pelo jeito, esse padrão começou no ensino médio, Dana sempre trocando de amigos com base na condição financeira dos pais deles. A mãe dela tinha esperança de que isso mudasse depois que nos conhecemos, porque eu parecia trazer ela para a realidade. Ela está morando no apartamento do Christian no centro, a mãe dela disse, cansada. Aquele que ele vive postando no Instagram? Pois é um aluguel. Os pais dele tiveram que assinar como fiadores porque o crédito dele é péssimo. Nos dias seguintes, reorganizei minha vida. Troquei senhas, mudei perguntas de segurança, congelei os cartões de crédito conjuntos, claro, deixando a parte dela acessível conforme a lei exige. Passei todas as contas para o meu nome, troquei as fechaduras e os códigos da porta, e comecei a documentar tudo para o divórcio. Era exaustivo, mas necessário. E então veio a tempestade nas redes sociais. Dana começou a postar fotos perfeitamente encenadas no apartamento do Christian, todas com hashtags como hashtag abençoada e hashtag vivendo minha melhor vida. Mas a realidade começou a aparecer nas entrelinhas. Ela não conseguia acessar suas contas antigas porque estavam vinculadas a um e-mail cuja senha ela esqueceu. Ela não conseguia pegar os documentos para o novo emprego que havia conseguido. O apartamento do Christian parecia luxuoso no Instagram, mas, segundo Kira, a maior parte da mobília era alugada só para manter a aparência. Mas o verdadeiro golpe veio ontem. Lembra daquelas idas frequentes à academia? Pois, a assinatura do plano VIP dela estava no nosso cartão de crédito conjunto, que agora está congelado.
Os stories dela passaram de selfies sorridentes na academia para longos desabafos sobre pessoas tóxicas usando dinheiro para controlar os outros. A ironia disso tudo quase seria engraçada, se não fosse tão triste. Foi quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o próprio Christian. Cara, você precisa ser razoável aqui. Apenas entregue os documentos dela e pare de dificultar as coisas. Isso está abaixo de você. Encaminhei para Jared sem responder. Ele está documentando tudo para o divórcio. Pelo que ele disse, o fato de Dana ter saído sem aviso e admitido, por escrito, que se mudou com outra pessoa, torna tudo isso bem simples juridicamente. Hoje de manhã, ao voltar da minha corrida, parei no meio do caminho. Dana estava sentada nos degraus da casa, encolhida, com os olhos vermelhos e o rímel borrado pelo rosto. O cabelo estava bagunçado, as roupas amassadas, e por um segundo, tive a impressão de que ela não dormia há dias. Passei direto por ela, entrei em casa e liguei para Jared. Ele me aconselhou a enviar uma única mensagem. Toda a comunicação deve ser feita através dos representantes legais. As informações de contato foram fornecidas. Ela ficou sentada lá por 2 horas, alternando entre chorar e me mandar mensagens furiosas. Eu observava pela câmera de segurança de vez em quando, mas, no fim, fiz o que tinha que fazer, segui meu dia normalmente. No final, ela só foi embora quando o celular dela morreu. Não vou mentir. Parte de mim sente uma certa satisfação em ver o plano perfeito dela desmoronando. Mas, no fundo, só sinto cansaço. Cansaço das brigas, dos jogos, de perceber que talvez nosso relacionamento inteiro tenha sido apenas ela se contentando enquanto esperava por algo melhor. Hoje à noite, depois de um dia longo, pedi comida, abri uma cerveja e comecei a juntar as últimas coisas dela numa caixa. Mais cedo ou mais tarde, o advogado dela entraria em contato. No meio das roupas dobradas e dos pequenos objetos esquecidos, encontrei um diário antigo, da época em que começamos a namorar. Segurei por um instante, sentindo o peso dos anos que passaram. Mas não abri. Apenas coloquei na caixa. Seja lá quem escreveu naquele diário, essa pessoa se foi há muito tempo. Ou talvez nunca tenha existido de verdade. Edição. Já que muita gente perguntou, não, eu não toquei em nenhum dos documentos dela. Eles continuam exatamente onde sempre estiveram, guardados com segurança. Tudo será tratado conforme a lei exige. Atualização. O advogado dela finalmente entrou em contato. Reunião marcada para a próxima semana. Atualizarei novamente se houver algo que vale a pena compartilhar. Atualização 2. Faz 2 meses desde a minha última atualização e, cara, que montanha-russa. Segurei essa postagem porque queria ter certeza de que tudo que estou compartilhando é baseado em fatos, e não apenas uma reação emocional. Além disso, para ser bem sincero, estive ocupado vivendo minha vida. A reunião com os advogados finalmente aconteceu. Foi surreal sentado do outro lado da mesa, vi Dana tentando manter sua imagem de vida nova e melhorada, enquanto usava o mesmo vestido que já tinha aparecido pelo menos 3 vezes nos posts dela naquela semana. O encontro foi tranquilo, até que ela exigiu acesso imediato aos documentos. O advogado dela chegou a fazer uma careta quando Dana o interrompeu para dizer: "Eu tenho direito às minhas coisas." Ele está mantendo tudo como refém. Jared, com toda a calma do mundo, puxou da pasta algumas cópias impressas dos posts públicos dela, onde falava sobre subir na vida e deixar o passado para trás. A decisão dela de sair por vontade própria, combinada com as declarações públicas de que estava morando com Christian, tornou tudo muito simples juridicamente. Marcamos uma troca supervisionada dos pertences para a semana seguinte. Com isso resolvido, achei que minha semana seria um pouco mais tranquila. Mas então algo inesperado aconteceu e dessa vez, foi algo bom. Lembra daquele projeto de trabalho que mencionei na minha primeira postagem? Aquele que me mandou para Portland? Acontece que encurtar a viagem para lidar com essa bagunça foi a melhor decisão de carreira que eu poderia ter tomado. No tempo que os outros ainda estavam voltando para casa, eu já estava aqui resolvendo um problema sério que surgiu de última hora. Os superiores notaram. Não posso entrar em muitos detalhes, mas digamos que meu desempenho, mesmo no meio desse caos pessoal, impressionou as pessoas certas. Fui promovido na semana passada. Nada exagerado, não estou dirigindo um Tesla nem comprando uma cobertura, mas é um avanço sólido. Melhores benefícios, mais estabilidade, pela primeira vez em muito tempo, um equilíbrio real entre trabalho e vida pessoal. O mais engraçado?
A academia, que inicialmente comecei só para limpar a mente, acabou virando um hábito real. Já perdi 7 quilogramas e finalmente aprendi a fazer um deadlift decente. Meu treinador, Marcos, virou um bom amigo. E foi ele quem me apresentou a minha atual namorada. Sim, você leu certo. Não estava procurando nada, mas às vezes a vida tem outros planos. O nome dela é Adriana. Ela é enfermeira pediátrica, adora filmes de terror e faz trocadilhos horríveis. Estamos levando as coisas com calma, mas é bom estar com alguém que se anima com pequenas conquistas e não mede sucesso pelo número de seguidores no Instagram. Enquanto isso, a vida perfeita da Dana está desmoronando. Kira, que ainda mantém contato comigo de vez em quando, me atualizou sobre algumas coisas. O emprego incrível do Christian sofreu um grande baque quando a empresa dele começou a fazer cortes. O aluguel do apartamento de luxo está atrasado 3 meses. O Tesla financiado foi recolhido na semana passada. Os jantares em restaurantes caros? Tudo no cartão de crédito, que agora está estourado. Dana está tentando conseguir um novo emprego, mas sem acesso fácil aos documentos, as coisas estão complicadas. Sim, estamos processando tudo legalmente, mas burocracia leva tempo. Cada inscrição exige prova de identidade e direito ao trabalho, e as soluções temporárias dela continuam batendo em barreiras. O Instagram dela conta uma história interessante. As fotos em restaurantes sofisticados foram substituídas por postagens de vida autêntica, falando sobre apreciar as pequenas coisas, tipo fazer café em casa. As legendas mudaram de hashtag abençoada para longos desabafos sobre descobrir quem são os verdadeiros amigos. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu terça-feira passada. Eu estava almoçando com Adriana em uma lanchonete pequena no centro quando Dana entrou com uma amiga. Assim que me viu, ela congelou. Depois, passou os 20 minutos seguintes fingindo que analisava o cardápio, mas claramente tentando escutar nossa conversa. Pude sentir os olhos dela sobre mim o tempo todo, mas não dei importância. Continuei comendo meu sanduíche, rindo com Adriana enquanto contava sobre um sonho bizarro que tive sobre um gato que aprendeu a falar. Detalhe, eu nem tenho um gato. Só uma conversa leve, tranquila, algo que, pelo jeito, Dana não esperava ver. Dana saiu sem pedir nada, mas não antes de lançar um olhar de total confusão para a risada natural e despreocupada da Adriana. Mais tarde naquela noite, os textos começaram. Não acredito que você seguiu em frente tão rápido. Quem é ela? Precisamos conversar sobre nós. Cometi um erro. Não respondi. Apenas encaminhei para Jared e voltei a assistir a um filme com Adriana. Essa manhã, Dana apareceu no meu trabalho. Ela estava visivelmente abalada, olhos vermelhos, rímel escorrido pelo rosto inteiro, segurando um copo do Starbucks como se fosse um bote salva-vidas. A segurança não deixou ela subir. Mesmo assim, ela esperou no saguão por 2 horas. Saí pelos fundos e fui almoçar. Mais tarde, a mãe dela me ligou. Dana está pensando em voltar para a casa dos pais. Disse que a vida na cidade não era o que ela esperava e que Christian não era quem ela pensava. Eu só respondi: espero que ela encontre o que está procurando. E encerrei a ligação. A verdade é que não sinto mais raiva. Nem desejo vingança. Eu simplesmente vivo. Trabalho durante o dia, treino quando posso, e à noite, aproveito momentos tranquilos com Adriana. Me divirto testando novas receitas, redescobrindo hobbies que deixei de lado há anos. Nada disso daria um bom post de Instagram, mas, pela primeira vez, não sinto que preciso provar nada para ninguém. E isso, sinceramente, é muito bom. Acabei de receber a confirmação, a troca dos documentos está marcada para a próxima semana. Se acontecer algo realmente importante, talvez eu volte para contar. Mas, sinceramente, acho que não preciso mais olhar para trás. O futuro está esperando e agora, finalmente, estou pronto para seguir em frente. Atualização final. Eu não planejava postar novamente, mas depois do que aconteceu na troca de documentos ontem, preciso tirar isso do peito. Segurem-se, porque esse é um final e tanto. A troca estava marcada para as 14 horas no escritório do Jared. Cheguei mais cedo com uma caixa bem organizada contendo os pertences restantes da Dana e todos os documentos dela. Adriana se ofereceu para me acompanhar, mas eu disse para ela pular o drama e me encontrar direto para o jantar depois. Às 14h15, Dana entrou furiosa, sem o advogado. Christian veio logo atrás, tentando parecer importante em um terno amarrotado, com a etiqueta de aluguel ainda visível sob a gola.
Jared imediatamente ligou para o advogado dela, que disse que não estava sabendo de nenhuma reunião naquele dia. Bandeira vermelha número 1. Me dá logo as minhas coisas. Dana rosnou, estendendo a mão para pegar a caixa. Jared rapidamente interceptou, explicando que precisávamos da presença do advogado dela. Foi quando ela perdeu o controle. Você acha que é tão esperto, não é? Ela estava quase gritando. Fica jogando esses joguinhos enquanto eu tento reconstruir minha vida. Você gostou de me ver sofrendo? Esse era o seu plano o tempo todo? Mantive a voz calma. Não foi um plano. Só consequências. Christian deu um passo à frente, estufando o peito. Você só está com inveja porque ela fez um upgrade. Alguns de nós têm ambição de verdade. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Por isso que o seu Tesla foi recolhido. Provavelmente não deveria ter dito isso. Mas, bem, sou humano. O rosto da Dana ficou vermelho. Pelo menos ele tem objetivos. Tudo que você sempre se importou foi com essa sua vidinha entediante e sua rotina ridícula. Christian me exibe, me leva para lugares, ele não tem vergonha de postar sobre o nosso amor. Olhei para ela e perguntei, em voz baixa. E como ele está pagando por esses posts agora? Christian avançou, mas Jared já tinha instruído sua assistente a chamar a segurança. Quando os seguranças chegaram, Christian ainda tentava explicar como seu pequeno problema de fluxo de caixa não era relevante. Quando percebeu que não havia mais saída, Dana mudou de tática. A raiva deu lugar ao desespero e, de repente, ela estava chorando, o rímel escorrendo pelo rosto. Jeremy, por favor. Eu cometi um erro. Eu sinto falta da nossa vida. Eu sinto sua falta. O apartamento do Christian está sendo retomado pelo banco. Eu não tenho para onde ir. Mantive meu olhar firme. Você deveria ter pensado nisso antes de se mudar com alguém mais bem-sucedido. Citei o exato texto que ela me enviou 3 meses atrás. Ela explodiu de novo. Seu desgraçado sem coração. Eu te dei os melhores anos da minha vida. Eu poderia ter tido qualquer um, mas me contentei com você. Respirei fundo e respondi. Por isso estou te deixando ir. Para que você nunca mais precise se contentar. Os seguranças finalmente conseguiram tirá-los do prédio. Do lado de fora, através das portas de vidro, vi Christian gesticulando loucamente, o terno ficando cada vez mais amassado. Dana alternava entre gritar com ele e tentar voltar para dentro. Mais tarde naquela noite, as mensagens começaram a chegar. Você mudou. Você não é o homem com quem me casei. Essa enfermeira arruinou você. Minha mãe disse que você está sendo cruel. Christian disse que isso é abuso financeiro. Vou contar para todo mundo o que você fez comigo. Encaminhei todas para Jared sem responder. Depois, desliguei o telefone e fui encontrar Adriana para o jantar. Ela percebeu que algo estava acontecendo, mas, em vez de pressionar, apenas apertou minha mão e começou a contar sobre a coisa ridícula que o gato dela fez naquela manhã. Por volta da meia-noite, Kira me ligou. Aparentemente, Dana e Christian tiveram uma briga enorme em frente ao apartamento dele. Os cartões de crédito dele foram todos recusados em um restaurante caro, e ela teve que ligar para os pais para conseguir dinheiro para voltar para casa. O apartamento de luxo está sendo esvaziado pelos credores. Aquelas móveis de grife? Tudo alugado e agora sendo recolhido. Ela está voltando para a casa dos pais. Pouco antes de desligar, Kira soltou um suspiro e disse: Tem mais uma coisa. Hesitei. A ex-esposa do Christian me procurou. Ex-esposa? Perguntei. Kira fez uma pausa antes de responder. Na verdade, ainda esposa. Ele nunca finalizou o divórcio. Dana não fazia ideia. Essa manhã, acordei com 47 chamadas perdidas e uma enxurrada de mensagens. Dana teve um colapso total nas redes sociais. Postou prints de conversas antigas, fotos do nosso casamento, e textões sobre positividade tóxica e manipulação emocional. A mãe dela finalmente tomou o celular dela. Jared me ligou 1 hora atrás. Os papéis do divórcio estão prontos. Dado o abandono documentado da Dana e a forma pública como ela lidou com tudo, o processo é bem simples. Provavelmente vou ficar com o apartamento e a maior parte dos bens que tínhamos juntos. Os documentos dela serão entregues pelos canais legais na próxima semana. Sabe o que é engraçado? 3 meses atrás, isso teria me destruído. Agora, só me sinto aliviado que está acabando.
Ontem à noite, enquanto estávamos deitados na cama, Adriana me perguntou se eu me arrependia de algo. Respondi que sim. Me arrependo de não ter me valorizado o suficiente para ver os sinais antes. Ela beijou minha testa e sorriu. Bem, pelo menos agora você está vendo as coisas em cores. E é isso, não é? Estou vendo tudo com mais clareza. A vida não é sobre posts no Instagram ou símbolos de status. É sobre conexões genuínas, respeito próprio e ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Adriana e eu estamos conversando sobre morar juntos depois que o divórcio for finalizado. Algo simples, mas nosso. Ela quer ter um gato. Estou pensando em pegar 2. Assim, eles podem fazer companhia um ao outro quando estivermos fora de casa. Essa é minha última atualização. Dessa vez, de verdade. Não porque a história acabou, mas porque finalmente estou pronto para deixar esse capítulo para trás. O futuro está esperando e, pela primeira vez em muito tempo, estou ansioso para vivê-lo. Obrigado por acompanharem essa jornada, Reddit. E a todos que me apoiaram quando precisei, saibam que, de certa forma, vocês ajudaram a me reconstruir. Agora, é hora de seguir em frente. História 2. Eu nunca fui amada pelo meu pai. Para ele, eu sempre fui apenas um lembrete da morte da minha mãe. Mas agora, no dia do meu casamento, ele teve a audácia de exigir que eu convidasse minha irmã, a mesma pessoa que dormiu com meu ex. Este mês, me casei com o amor da minha vida, Zack. Como recém-casados, era de se esperar que estivéssemos curtindo nossa lua de mel, planejando o futuro ou simplesmente aproveitando a felicidade desse novo começo. Mas em vez disso, estou aqui, recorrendo ao Reddit, desesperada por clareza e conselhos, porque meu pai está tornando minha vida insuportável. Não consigo evitar a pergunta: será que a errada sou eu? Tudo começou com minha decisão de convidar meu pai para me levar ao altar. À primeira vista pode parecer um gesto bonito e tradicional, mas a verdade é que nunca fomos próximos. Meu pai nunca me tratou com carinho, e tudo remonta ao dia do meu nascimento. Minha mãe morreu ao me dar à luz. Naquele momento, meu pai nem estava presente, estava em uma viagem de trabalho quando minha mãe entrou em trabalho de parto inesperadamente. Houve complicações, ela perdeu muito sangue e, apesar dos esforços dos médicos, não resistiu. Quando meu pai voltou para casa, recebeu a pior notícia da vida dele: sua esposa tinha morrido. E tudo que restava era um bebê que ele nunca tinha visto e que, aos olhos dele, era o motivo pelo qual ela não estava mais ali. Desde então, ele nunca conseguiu me enxergar como sua filha. Eu entendo que perder minha mãe daquela forma deve ter sido devastador para ele, mas ao longo dos anos, percebi que o luto dele se transformou em algo muito pior: ressentimento. E ele não fazia questão de esconder isso. Era evidente na forma como me tratava, como me ignorava, como deixava claro, de todas as formas possíveis, que eu nunca deveria ter nascido. Cresci carregando uma culpa que não era minha. Minha irmã mais velha, Mary, 4 anos mais velha que eu, uma vez me contou que nos meus primeiros anos de vida, meu pai sequer olhava para mim. Ele dizia a todos que eu lembrava demais minha mãe e que isso o incomodava. Para evitar o incômodo, contratou uma babá em tempo integral e me deixou aos cuidados dela praticamente o dia todo. Cresci sentindo que não era desejada, que não pertencia àquela casa. Enquanto outras crianças tinham um pai que as amava, eu tinha alguém que fingia que eu não existia. Por outro lado, Mary sempre foi a filha perfeita, o orgulho do meu pai. Isso não é apenas algo que eu sentia, era um fato. Ambos reconhecemos isso ao longo dos anos. Ele não se preocupava nem em esconder. Ele a enchia de atenção, carinho e presentes, enquanto eu mal recebia um olhar. Mary era a filha que nunca cometia erros, enquanto eu era apenas um fardo. Quando completei uns 10 anos, minha posição na família ficou ainda mais clara. Meu pai me deu a função de ajudante da casa. Eu precisava limpar, lavar louça, dobrar roupas, enquanto Mary não precisava fazer nada. Quando perguntei o motivo, ele disse que Mary precisava focar nos estudos e que não deveria se preocupar com tarefas domésticas. Mas para mim, ele disse que era necessário aprender essas coisas porque, diferente dela, eu provavelmente não teria um futuro brilhante e acabaria sendo uma dona de casa. Se eu ousasse reclamar ou pedir ajuda, ele ficava furioso, me ameaçava com castigos ou tirava meu celular, o que para uma criança, parecia a pior punição possível. Se eu queria algo, uma roupa nova, um livro, ouvia que era desnecessário e um desperdício de dinheiro. Mas quando Mary queria algo, bastava um pedido e meu pai fazia de tudo para conseguir. Se eu ficasse presa em algum lugar e ligasse para ele, pedindo para me buscar, ele simplesmente se recusava, dizia para eu me virar sozinha, mesmo que isso significasse voltar a pé no escuro. Mas se Mary precisasse de uma carona, nem que fosse para um lugar a 5 minutos de casa, ele largava tudo para ir atrás dela, sem hesitação. Com o tempo, Mary começou a se aproveitar ainda mais desse favoritismo. Sempre que algo dava errado em casa, ela me culpava, sabendo que, independentemente do que eu dissesse, meu pai acreditaria nela e me puniria.
Ela também usava minha paixão por arte e artesanato para me humilhar. Sempre adorei criar coisas com as mãos, era algo que me fazia feliz. Mas Mary usava isso contra mim, zombava, dizia que eu era infantil e que essas coisas eram para perdedores. E em vez de me defender, meu pai ria junto com ela. Se eu tentava me defender ou discordava do meu pai, Mary se intrometia, me pintando como uma filha ingrata e problemática. Uma vez, durante uma briga, ela chegou ao ponto de dizer que nossa mãe teria vergonha de ter me dado à luz. Disse que desejava que eu tivesse morrido no lugar dela, porque eu tornava a vida dela e do meu pai miserável. Ouvir isso da minha própria irmã foi como levar uma facada no peito. Com o tempo, aprendi a andar na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Qualquer coisa que eu dissesse ou fizesse poderia ser usada contra mim. Eu estava cansada de ser a vilã da história deles. Passei anos contando os dias para ir embora. E quando finalmente fui para a faculdade, nunca olhei para trás. Me mudei, consegui meu próprio emprego e comecei a me sustentar sozinha. Pela primeira vez, senti um gosto da liberdade, de viver a vida sem ser sufocada pelo desprezo do meu pai ou pela crueldade da minha irmã. Depois que saí de casa, a relação com meu pai melhorou um pouco, mas apenas porque quase não nos víamos. A distância tornava mais fácil evitar brigas e confrontos. Enquanto isso, Mary continuou morando com ele sem pagar um centavo de aluguel. Ela dizia para todo mundo que isso fazia parte do plano dela para economizar dinheiro, mas a verdade era que ela gostava de ser mimada, e meu pai gostava de cuidar dela. Um ano depois, no dia de Ação de Graças, meu pai me convidou para passar o feriado em casa junto com meu namorado da época. Eu não estava animada, mas aceitei por educação. A ideia era ficar 3 noites e depois ir para a casa da família do meu namorado, onde o ambiente era muito mais acolhedor. Mas o que aconteceu naquele feriado destruiu completamente qualquer resquício de relação que eu ainda tinha com Mary. Desde o momento em que ela conheceu meu namorado, ficou claro que algo estava errado. Ela sorriu de um jeito que me incomodou, analisando ele dos pés à cabeça como se estivesse avaliando um prêmio. No começo achei que era coisa da minha cabeça, que eu estava exagerando. Mas ao longo do jantar, não restavam mais dúvidas. Mary flertava descaradamente e jogava charme, ria exageradamente de tudo o que ele dizia, e fazia comentários que deixavam claro sua intenção. "Nossa, você é ainda mais bonito pessoalmente", disse ela, olhando para ele como se eu nem estivesse ali. Eu tentei ignorar, mas ficou impossível quando ela começou a encontrar desculpas para tocá-lo. Pequenos toques no braço enquanto falava, se inclinando perto demais, até mesmo dando leves tapinhas no ombro dele. Meu namorado parecia desconfortável no começo, mas depois, para minha surpresa, ele começou a corresponder. Eu estava ali, assistindo a minha própria irmã jogar charme para o meu namorado, e ele não fazia nada para afastá-la. Eu não queria uma cena, então esperei um momento apropriado e chamei Mary para uma conversa particular. Respirei fundo e tentei manter a calma. "Mary, você pode pegar mais leve? Está meio óbvio o que você está fazendo." Ela riu na minha cara. "Ai, irmã, para de drama. Só estou sendo simpática." "Você sempre foi tão insegura assim?" "Eu não sou insegura. Só acho desrespeitoso." Ela revirou os olhos. "Meu Deus, você é muito chata. Para de estragar a noite com esse seu ciúme." Voltei para a sala sentindo um nó no estômago. Eu queria acreditar que ela não iria passar dos limites, que meu namorado também saberia se impor. Mas eu estava errada. Depois do jantar, meu pai subiu para o quarto, deixando apenas eu, Mary e meu namorado na sala assistindo a um filme. Eu tentei focar na tela, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo ao meu lado. Mary se mexia no sofá como se não conseguisse ficar parada, cutucava meu namorado, ria exageradamente de qualquer piada que ele fazia, se inclinava para perto dele sob qualquer desculpa idiota. E o pior, ele deixava. "Nossa, como você é forte", ela disse, apertando o braço dele. Ele sorriu. "Treino de vez em quando." Meu estômago revirou. Eu estava me sentindo uma intrusa no meu próprio relacionamento. Eu queria acreditar que ele me amava, que não era nada, que eu estava exagerando. Mas havia algo naquela interação que me deixava inquieta. Cansada, inventei uma desculpa e fui dormir, esperando que, quando acordasse, aquilo tudo não passasse de uma paranoia minha. Mas, naquela manhã, minha paranoia se tornou realidade. Acordei e percebi que meu namorado não estava ao meu lado. Um arrepio subiu pela minha espinha. A casa estava silenciosa demais. Desci as escadas com o coração acelerado e procurei na sala. Nada. Fui até a cozinha. Vazia. O medo irracional começou a tomar conta de mim. Contra o meu próprio julgamento, caminhei até o quarto da Mary. Minha respiração ficou presa na garganta quando abri a porta. Eles estavam lá. Minha irmã e meu namorado estavam deitados na cama, seminus, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. No chão, garrafas de vinho vazias. O mundo girou. Um calor subiu para o meu rosto, um misto de raiva e incredulidade me consumindo. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. "Seus desgraçados!" Meu grito cortou o silêncio e fez os dois pularem de susto. Eles me olharam com os olhos arregalados, pálidos como se tivessem sido pegos em um crime.
Meu ex começou a balbuciar desculpas esfarrapadas. Não foi nada. A gente estava bêbado. Foi um erro. Ele tentava cobrir o corpo com um lençol enquanto falava. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Mas o pior nem foi ele. Mary nem sequer tentou fingir que estava arrependida. Ela suspirou irritada. Meu Deus, você não pode dar um escândalo agora? Dá pra sair do meu quarto pra eu me vestir? Minha visão escureceu de ódio. Eu queria avançar nela, queria gritar até minha garganta doer, queria que ela sentisse pelo menos um pouco da dor que eu estava sentindo. Mas tudo que consegui fazer foi sair dali. Corri para fora da casa, sentindo o ar frio da manhã queimar meus pulmões. Minha cabeça girava. Como? Como ela pôde fazer isso comigo? Como ele pôde fazer isso comigo? Quando meu pai desceu e me encontrou sentada no jardim, ainda em choque, eu contei tudo. Por um momento, vi algo no rosto dele que parecia indignação. Por um segundo, achei que ele finalmente ficaria do meu lado. Mas a esperança durou pouco. Ele suspirou. Olha, eu não apoio o que Mary fez, mas eles são adultos. Eles podem fazer o que quiserem. Meu sangue gelou. Como é que é? O que aconteceu foi errado, mas você deveria ter prestado mais atenção no tipo de homem que trouxe pra dentro da nossa casa. Eu fiquei sem reação. Meu próprio pai estava me culpando por ter sido traída. Como se fosse responsabilidade minha prever que meu namorado ia me trair com a minha irmã. Como se, de alguma forma, eu tivesse causado isso. Meu mundo desabou. Mary apareceu na porta, sem nem ao menos esconder o sorriso vitorioso. Você faz muito drama, ela disse, cruzando os braços. Se ele te traiu comigo, talvez você devesse pensar no motivo. Eu quis quebrar alguma coisa. Quis gritar. Mas tudo o que fiz foi pegar minha mala e sair dali. E naquele dia, eu cortei Mary da minha vida para sempre. O que eu não sabia era que anos depois, meu pai ainda ia tentar forçar essa mulher de volta para minha vida. Os anos passaram desde aquele dia, e eu nunca mais falei com Mary. Para mim, ela deixou de existir, assim como meu ex, que ficou no passado junto com todas as mágoas que ele me causou. Eu segui em frente, me afastei daquela casa, daquele ambiente tóxico, e pela primeira vez, senti que podia respirar sem o peso da rejeição e do desprezo que carreguei por tantos anos. Com o tempo, construí minha própria vida, consegui um bom emprego, fui crescendo profissionalmente e, acima de tudo, conquistei minha independência, fiz amizades verdadeiras. Encontrei pessoas que realmente se importavam comigo e, eventualmente, conheci Isaac, o homem que me mostrou, de uma vez por todas, o que era ser amada de verdade. Ao lado dele, percebi que eu nunca deveria ter implorado por afeto ou aceitação da minha própria família, porque o amor de verdade não vem com condições, não. Precisa ser mendigado, simplesmente existe. Enquanto isso, Mary continuava vivendo às custas do meu pai. Ela nunca teve um emprego fixo, nunca saiu de casa, nunca precisou se esforçar para nada, sempre esperando que tudo fosse entregue a ela sem o menor esforço. E meu pai, como sempre, continuava sustentando esse comportamento, tratando-a como uma criança indefesa, mesmo ela já sendo uma adulta capaz de cuidar da própria vida. Mas, um dia, algo inesperado aconteceu. Meu pai teve um grave problema de saúde, precisou ser levado às pressas para o hospital, e por pouco não morreu naquele momento. Eu poderia ter ignorado tudo, poderia ter deixado ele nas mãos da filha favorita, aquela que ele sempre escolheu colocar acima de mim, mas não fiz isso. Fui eu quem arcou com os custos médicos, fui eu quem contratou um cuidador para garantir que ele recebesse a assistência necessária. Fui eu quem ficou ao lado dele durante sua recuperação, não porque ele merecesse, mas porque eu não queria carregar o peso de ter abandonado alguém, mesmo que esse alguém nunca tenha sido realmente um pai para mim. Fiz porque era o certo, porque apesar de tudo, ele ainda era minha família, e talvez uma parte de mim ainda desejasse, mesmo que inconscientemente, um reconhecimento que nunca veio quando eu era criança. E Mary? Ela não fez nada, absolutamente nada, não ajudou financeiramente, não cuidou dele, não demonstrou preocupação, apenas continuou vivendo como sempre viveu, sem responsabilidades, sem peso na consciência, enquanto eu assumia tudo. E foi nesse período que meu pai pareceu, pela primeira vez na vida, enxergar a realidade que ele se recusou a ver por tanto tempo. Percebeu que no momento em que mais precisou de ajuda, quem estava lá para ele era justamente a filha que ele passou a vida inteira rejeitando, enquanto Mary, a filha perfeita, simplesmente cruzava os braços e esperava que alguém resolvesse tudo por ela. Um dia, quando ele já estava melhor, me chamou para conversar e, com um olhar que eu nunca tinha visto antes, disse algo que me pegou completamente de surpresa. Ele admitiu que tinha errado comigo, que sabia que sempre favoreceu Mary, que reconhecia o quanto tinha falhado como pai e pela primeira vez pediu desculpas. Naquele momento eu não sabia o que responder, passei anos desejando ouvir aquelas palavras, mas agora que elas finalmente tinham sido ditas, não sabiam se eram suficientes, não. Apagavam os anos de dor, de rejeição, de injustiça, mas, de alguma forma, traziam um tipo estranho de alívio, como se finalmente meu pai reconhecesse que eu existia, que minha dor era real.
Talvez tenha sido por isso que quando comecei a planejar meu casamento, decidi convidá-lo. Nos últimos anos, nossa relação parecia estar se reconstruindo aos poucos. Ainda havia cicatrizes, ainda havia partes de mim que duvidavam se ele realmente havia mudado. Mas, no fundo, eu queria acreditar que sim, que ele estava tentando. E, por isso, achei que ele merecia estar presente no dia mais importante da minha vida. Mas Mary? Mary não fazia mais parte da minha vida e nunca faria. Ela nunca demonstrou arrependimento, nunca tentou reparar o que fez, nunca me deu sequer um pedido de desculpas. Então, para mim, ela simplesmente não existia mais. No entanto, meu pai começou a insistir para que eu a convidasse, dizendo que já fazia anos, que eu deveria deixar o passado para trás e que meu casamento seria uma oportunidade para recomeçarmos como família. Quando perguntei a ele se Mary realmente tinha mudado, então por que nunca tentou me procurar para pedir desculpas, ele suspirou e disse que eu estava sendo teimosa, que não precisava exigir um pedido de desculpas, pois já fazia tanto tempo que não fazia mais sentido guardar mágoa. Naquele momento, senti um frio na espinha, pois percebi que era exatamente isso que ele sempre fazia. Desculpava Mary, minimizava as atitudes dela e esperava que eu, como sempre, fosse a pessoa madura da história, a que perdoaria, a que esqueceria, sem sequer receber um reconhecimento do mal que me foi causado. Mas dessa vez eu não ia permitir que ele me manipulasse. Então me mantive firme e disse que se Mary quisesse recomeçar, o mínimo que ela poderia fazer era reconhecer os erros dela e pedir desculpas. Até lá, ela não teria lugar no meu casamento, muito menos na minha vida. Foi então que meu pai, sem rodeios, disse que se Mary não fosse convidada, ele também não iria, nem me acompanharia até o altar, como se estivesse me dando um ultimato, como se eu precisasse escolher entre ter meu pai presente no meu casamento ou manter meu respeito próprio. Por um momento, me senti como aquela menina de 10 anos de novo, a filha descartável, a que nunca era prioridade, a que sempre vinha em segundo plano, mas desta vez, algo dentro de mim mudou. Eu já não era mais aquela criança que aceitava tudo calada, que esperava ser escolhida, que vivia mendigando amor e aprovação. Eu não precisava mais dele nem da presença dele para validar quem eu era. Então, sem hesitar, olhei nos olhos do meu pai e respondi com a maior tranquilidade do mundo: então, você também não está mais convidado. O choque no rosto dele foi instantâneo. Ele esperava que eu cedesse, que eu implorasse, que eu fizesse o que sempre fiz, abrir mão de mim mesma para agradar os outros. Mas isso não aconteceu, e foi assim que no dia mais importante da minha vida, quem me levou até o altar foi meu avô, um homem que, ao contrário do meu pai, sempre viu meu valor, sempre soube que eu merecia mais do que ser tratada como uma sombra dentro da minha própria família. E meu pai? Ele não estava lá. Meu casamento foi lindo, foi tudo o que eu sempre quis e mais um pouco. Zack e eu estávamos cercados por pessoas que realmente se importavam conosco, que torciam pela nossa felicidade. E no momento em que meu avô segurou meu braço e me conduziu até o altar, senti uma paz que jamais imaginei sentir. Não havia tristeza pela ausência do meu pai, não havia arrependimento, apenas alívio, porque pela primeira vez na minha vida, eu escolhi a mim mesma em vez de ceder às exigências dele, escolhi minha felicidade em vez de tentar agradar alguém que nunca fez o mínimo por mim. Durante a recepção, quando eu já achava que a noite não poderia ficar mais especial, meu avô pegou o microfone e fez um anúncio inesperado, diante de todos. Ele disse que queria nos dar um presente muito especial, algo que significava muito para ele e que ele queria que continuasse na família. Então revelou que estava nos dando sua casa de veraneio, aquela mesma casa onde ele passou anos construindo memórias, a casa onde, quando criança, eu passava alguns dos momentos mais felizes da minha vida. Longe da rejeição do meu pai e da crueldade de Mary naquele instante, fiquei sem palavras, surpresa e emocionada, porque nunca esperava algo assim. Nunca imaginei que meu avô, de todas as pessoas, enxergaria em mim alguém digno de continuar aquele legado. Ele olhou nos meus olhos e disse que sabia que entre eu e Mary, era eu quem realmente valorizava a família, quem sabia o que significava cuidar de algo com amor e respeito, e por isso, não havia ninguém melhor para receber esse presente. Aceitei com gratidão, mas o que eu não sabia era que esse gesto inocente, que veio de um lugar de carinho e reconhecimento, se tornaria o gatilho para mais uma tempestade. Porque assim que meu pai descobriu, sua reação foi completamente diferente. Ele ficou furioso, indignado, como se tivessem roubado algo dele. E foi aí que percebi a verdadeira razão de seu ressentimento. Ele sempre assumiu que herdaria tudo o que pertencia ao meu avô. Nunca passou por sua cabeça que alguém mais pudesse ser considerado digno de receber algo, ainda mais eu, a filha que ele passou a vida ignorando. E isso deixou enfurecido. Os telefonemas começaram pouco depois, primeiro mensagens passivo-agressivas, depois ligações que foram ficando cada vez mais intensas. Meu pai dizia que o que eu fiz foi uma traição, que eu manipulei meu avô para conseguir aquela casa, que eu tirei algo que por direito deveria ser dele, e Mary, previsivelmente, se juntou a ele, me mandando mensagens repletas de veneno, dizendo que eu sempre fui egoísta, que sempre quis roubar tudo dela, que agora eu havia conseguido o que sempre quis: destruir a família.
A ironia disso tudo me fez rir porque por toda a minha vida, fui eu quem perdeu tudo, fui eu quem nunca teve o amor de um pai, fui eu quem sempre foi deixada de lado. E agora, quando pela primeira vez alguém reconheceu meu valor, fui eu quem virou a vilã da história, como se eu fosse a pessoa que passou a vida inteira tirando dos outros, quando na verdade sempre fui eu quem teve tudo negado. Meu pai tentou argumentar que legalmente ele era o único herdeiro e que a casa deveria ser dele, mas meu avô, sendo um homem esperto, já havia transferido a propriedade para o meu nome antes mesmo do anúncio, garantindo que ninguém pudesse contestar sua decisão. Então, sem ter mais como me atacar de forma legal, meu pai e Mary recorreram ao que sempre fizeram de melhor: manipulação e chantagem emocional. Meu pai me ligou dizendo que se eu tivesse um mínimo de respeito por ele, devolveria casa, que isso era a coisa certa a se fazer, que era o mínimo que eu lhe devia como filha, e Mary, com sua crueldade de sempre, foi ainda mais longe, me mandando mensagens dizendo que eu não merecia nada daquilo, que eu era uma aproveitadora e que um dia eu teria o que merecia. Mas dessa vez, diferente de todas as outras vezes em que eles tentaram me manipular, eu não me abalei, não houve hesitação, não houve dúvida porque pela primeira vez, eu sabia que não devia nada a eles, não devia minha felicidade ao meu pai, não devia minha compaixão a Mary e definitivamente, não devia aquela casa a ninguém além de mim mesma e do meu avô, que escolheu me dar esse presente por mérito, não por manipulação. Então, sem pensar duas vezes, bloqueei os dois, apaguei seus números, tirei de vez qualquer possibilidade de eles ainda terem algum tipo de influência na minha vida. E, naquele momento, senti um peso sair dos meus ombros, porque depois de anos carregando a culpa, o ressentimento e a dor, eu finalmente estava livre. Hoje, quando olho para tudo o que aconteceu, não sinto mais raiva, apenas indiferença, porque entendi que algumas pessoas simplesmente não mudam, que não importa o quanto você tente, não importa o quanto você queira ser visto e reconhecido, há pessoas que sempre vão escolher te diminuir, te fazer sentir pequena, porque é assim que elas se sentem grandes, e o maior erro que podemos cometer é continuar permitindo isso. Então, se você me perguntar se eu me arrependo de algo, a resposta é não. Não me arrependo de não ter convidado Mary, não me arrependo de ter cortado meu pai, não me arrependo de ter escolhido a minha felicidade, porque no final das contas, essa foi a melhor decisão que já tomei. E quanto à casa de veraneio? Bom, Zack e eu estamos planejando uma viagem para lá no próximo verão, e dessa vez, finalmente, será um lugar onde poderei criar memórias felizes, sem a sombra do meu passado me assombrando. Eu terminei com meu ex na mesma hora, não havia absolutamente nada a ser dito, nenhuma desculpa, nenhuma justificativa poderia apagar o que ele fez. Ele traiu minha confiança da pior maneira possível e com a pior pessoa possível. Mas por mais que o ódio que senti por ele naquele momento tenha sido devastador, não era nada comparado ao desprezo que eu sentia por Mary. Ela não apenas não pediu desculpas, como parecia se orgulhar do que fez. Saiu contando para todos os nossos primos que roubou meu homem em uma única noite, e ainda teve a audácia de dizer que ele confessou que ela era melhor na cama do que eu. Falava disso como se fosse um troféu, como se tivesse vencido algum tipo de competição. Eu nunca tinha me sentido tão humilhada em toda a minha vida. Depois disso, cortei completamente o contato com Mary. Para mim, ela não era mais minha irmã, ela deixou de existir, mas meu pai, como sempre, continuava a passar pano para ela, admitiu que o que aconteceu foi errado, mas disse que não podia interferir, porque Mary e meu ex eram adultos e podiam tomar suas próprias decisões. Agiu como se ela não tivesse culpa alguma, como se fosse apenas um erro bobo que logo seria esquecido, como se não fosse a pior traição que alguém poderia cometer contra a própria irmã, e então, como se não bastasse ignorar o que ela fez, ele ainda tentou jogar a culpa em mim. Disse que a verdadeira questão era o caráter fraco do meu ex e que eu deveria ter escolhido melhor a pessoa com quem me envolvi. Ele falava como se eu devesse ter previsto que isso aconteceria, como se eu fosse a responsável por minha própria humilhação, como se, mais uma vez, eu fosse a culpada por tudo. Naquele momento, percebi que eu nunca significaria nada para ele, não importava o que Mary fizesse, não importava o quanto ela me machucasse. Ele nunca ficaria do meu lado, então decidi cortar laços com ele também. Meu pai ainda tentou me procurar algumas vezes, tentando minimizar a situação e sugerindo que seguíssemos em frente, mas eu não queria mais ouvir nada dele. Para mim, aquele capítulo estava encerrado. Até que alguns anos depois, tudo mudou de novo. No começo deste ano, ele teve um problema de saúde grave, foi sério. Os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas a recuperação foi lenta, ele ficou fraco, precisando de cuidados constantes. E adivinha quem foi que cuidou dele? Não foi Mary. Ela mal se esforçou para ajudar, seu salário não era suficiente para pagar nada significativo e, sinceramente, ela nem tentou contribuir. Preferiu deixar tudo nas minhas mãos, e eu, apesar de tudo, não consegui virar as costas para ele.
Não foi por obrigação, foi porque, no fundo, eu sabia que tinha o coração para fazer isso. Já tinha perdido minha mãe e por mais rancor que guardasse do meu pai, não queria perder ele também. Então paguei as contas médicas que o seguro não cobria. Contratei um cuidador para que ele pudesse ter conforto e assumi grande parte das responsabilidades pela recuperação dele. E acho que nesse processo, ele finalmente enxergou a verdade. Foi a primeira vez que meu pai realmente reconheceu tudo o que fez. Ele se desculpou, disse que sabia que falhou comigo, admitiu que nunca esteve lá quando eu precisei, que nunca me protegeu, que deixou Mary me machucar sem nunca intervir. Pela primeira vez na vida, ele realmente viu a dor que causou, e eu vi algo que nunca achei que veria: arrependimento genuíno. Isso não apagava o passado, não consertava tudo, mas pela primeira vez parecia que havia uma chance de recomeçar. Então, quando comecei a planejar meu casamento, convidei meu pai. Era a minha forma de dizer que queria tentar reconstruir nossa relação, que apesar de tudo, eu ainda queria que ele estivesse presente no dia mais importante da minha vida. Mas Mary, ela nunca se desculpou, nunca demonstrou um pingo de arrependimento, nunca fez nada para tentar reparar o que fez comigo, e por isso, ela não foi convidada. Só que meu pai, talvez encorajado pela nossa reaproximação, começou a insistir para que eu a chamasse. Ele dizia que Mary havia mudado, que eu deveria dar uma segunda chance. Eu perguntei diretamente se ela realmente tivesse mudado. Então por que nunca tentou entrar em contato comigo? Se ela estivesse arrependida, um pedido de desculpas não seria a coisa mais óbvia a se fazer? Mas em vez de entender o meu lado, meu pai disse que eu deveria deixar o passado para trás, que já fazia anos desde o incidente e que meu casamento seria a oportunidade perfeita para um recomeço. Era a mesma história de sempre. Ele queria que eu esquecesse, sem que Mary sequer precisasse reconhecer o que fez. Ele queria que eu fizesse o esforço, que eu fosse madura, que eu tomasse a iniciativa e mais uma vez, Mary não precisava fazer nada, mas desta vez eu não ia aceitar isso. Disse que a única forma de haver uma reconciliação seria se ela pedisse desculpas, e até que isso acontecesse, ela não teria espaço na minha vida, muito menos no meu casamento. Foi então que meu pai deu um ultimato. Disse que se Mary não fosse convidada, ele também não iria ao casamento e que se ele não fosse, não me levaria até o altar. Ainda tentou me manipular, dizendo que isso faria as pessoas falarem, que todos comentariam sobre o fato de eu não ter meu pai ao meu lado em um dia tão importante. Mas eu já tinha tomado minha decisão, se ele não ia respeitar meus limites, então ele não tinha lugar na minha vida. Então, desconvidei meu pai também no lugar dele, pedi ao meu avô paterno para me levar até o altar. E ele aceitou sem hesitação. Meu avô sempre soube do favoritismo do meu pai por Mary, sempre soube como ele me culpava pela morte da minha mãe. Ele sempre me tratou com mais carinho do que meu próprio pai, e no dia do meu casamento, foi ele quem caminhou comigo até o altar. A cerimônia foi linda, estava cercada pelas pessoas que realmente se importavam comigo, pessoas que me amavam de verdade, mas, é claro, meu pai não aceitou isso tão facilmente. Quando soube que o casamento aconteceu sem ele, ficou furioso, me ligou indignado, dizendo que nunca acreditou que eu realmente seguiria em frente sem chamá-lo de volta. Mas o que mais o incomodou não foi nem isso, foi o presente que recebi do meu avô. Durante a recepção, meu avô fez um anúncio surpresa. Disse que estava me dando sua casa de veraneio como presente de casamento. Disse que queria que eu e Isaac criássemos novas memórias lá e, mais do que isso, disse que entre mim e Mary, eu era a única que realmente valorizava a família e o significado daquela casa. Aquilo significou tudo para mim, mas para o meu pai, foi como uma facada. Sendo filho único, ele sempre assumiu que herdaria tudo, incluindo a casa de veraneio. Agora que ela foi passada para mim, ele se sentiu traído e desde então, ele e Mary não param de me acusar. Dizem que eu roubei a casa, que meu pai tem o direito legal de herdá-la, que eu deveria devolvê-la. E Mary, como sempre, está fazendo o que faz de melhor, me pintando como a vilã da história. Então, estou errada por não querer ceder? Atualização 1. Respondendo a algumas das perguntas mais frequentes. Minha irmã é casada? Não, Mary ainda não se casou. Ela odeia compromisso e nunca fica em um relacionamento sério por muito tempo. Sempre pula de um namoro para outro sem levar nada adiante. Por que sua irmã, já adulta, ainda mora com seu pai? Bom, isso acontece porque Mary sempre foi a filha favorita do meu pai, e ele é a rede de segurança dela. Os dois sempre tiveram um relacionamento de dependência mútua, e, de alguma forma, isso funciona para eles. Meu pai adora mimá-la sem limites. Enquanto eu trabalhei duro para me sustentar sozinha, Mary continua contando com ele para tudo. Ela não tem um emprego estável nem possui economias próprias. Por que seus avós não intervieram antes para enfrentar seu pai? Eles tentaram, meus avós sempre fizeram parte da minha vida e tentaram me ajudar o máximo que puderam. Conversaram com meu pai várias vezes, mas ele nunca mudou. No fim das contas, não era a responsabilidade deles me criar, era do meu pai. Ele deveria ter assumido seu papel, tomado responsabilidade e sido o pai que eu precisava. Eu entendo que ele estava de luto e que perder minha mãe foi devastador para ele, mas isso não justifica a negligência ou favoritismo. Como criança, tudo que eu
Senti era que não era amada nem desejada. Meu pai era o adulto, o responsável, e cabia a ele superar sua dor e cuidar de mim. Seu pai já namorou alguém depois que sua mãe faleceu? Não, meu pai permaneceu solteiro todos esses anos, até hoje. Ele ainda lamenta a perda da minha mãe. Não acho que ele tenha realmente superado sua morte. Atualização 2. Hoje me encontrei com meu pai, ele vinha me ligando e mandando mensagens sem parar há semanas. E finalmente decidi que seria melhor encontrá-lo cara a cara para colocar um ponto final nessa história. Quando nos vimos, fui direta e disse que não ia dar a casa de veraneio para ele e que ele precisava parar com essa ideia de que tinha o direito de herdá-la. Vovô me deu como presente, e a decisão dele era definitiva. Meu pai, como esperado, não aceitou isso bem, me chamou de egoísta e manipuladora, me acusando de roubar algo que, segundo ele, pertencia a ele por direito. Disse que eu já tinha tirado muita coisa dele ao longo dos anos e que, mais uma vez, parecia que eu estava tomando outra coisa que era dele. Suas palavras não me surpreenderam, mas ainda assim doeram. Foi então que olhei diretamente nos olhos dele e perguntei, sem rodeios, por que você me odeia tanto? O que eu fiz para merecer isso? Minha pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Por um momento vi meu pai hesitar, mas continuei. Disse que sempre soube que ele me culpava pela morte da minha mãe. Mas será que esse era o único motivo para tanto rancor? Lembrei a ele que eu era apenas um bebê quando minha mãe morreu. Então o que exatamente ele esperava que eu fizesse para salvá-la? Eu era inocente, e se alguém deveria sentir culpa, esse alguém era ele. Ele deveria ter estado presente quando minha mãe mais precisou. Em vez de estar viajando a trabalho, disse a ele que não era justo passar a vida toda projetando sua dor e sua culpa em mim. Eu não tive culpa de nada e nunca tive. Mesmo assim, ele passou minha vida inteira me punindo por algo que estava completamente fora do meu controle. Senti o peso das minhas palavras no ar. A princípio, ele tentou evitar me dar uma resposta direta, mas eu insisti. Disse que essa era a chance dele de finalmente falar tudo o que estava guardando, que ele deveria colocar tudo para fora de uma vez por todas. Foi então que ele finalmente admitiu a verdade. Disse que nunca quis um segundo filho e que, quando minha mãe engravidou de mim, ele foi contra. Explicou que, apesar de os médicos terem alertado minha mãe sobre os riscos, ela insistiu em mim ter e que ele implorou para que ela abortasse. No fim, a decisão foi dela e ele não podia fazer nada. Então, quando ela morreu ao me dar à luz, ele me culpou por ter tirado ela dele. Meu pai confessou que por anos desejou que eu nunca tivesse nascido e que, conforme fui crescendo e ficando mais parecida com minha mãe, isso só fazia com que ele sentisse ainda mais falta dela. Meu coração se partiu ao ouvi-lo dizer isso. Então ele continuou e disse que só depois de eu cuidar dele este ano, depois do problema de saúde que ele teve, que ele percebeu que eu não era apenas parecida fisicamente com minha mãe, mas também na personalidade, principalmente no fato de ser carinhosa e generosa, assim como ela era. Foi nesse momento que começou a sentir um peso enorme na consciência, e foi aí que se arrependeu e me pediu desculpas. Disse que realmente lamentava a forma como me tratou, mas que simplesmente não conseguia evitar, que Mary sempre foi mais fácil para ele. Admitiu que ela nunca o lembrava de minha mãe, que era mais parecida com ele e que nunca o fazia encarar a própria dor. Então me contou que tinha esperança de que meu casamento pudesse consertar tudo, que queria aparecer lá como uma família unida, mas que, quando não convidei Mary e ainda desconvidei ele, estraguei tudo. Segundo ele, pedir para o vovô me levar ao altar foi a maior traição que eu poderia ter cometido. Disse que roubei dele essa experiência como pai. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo que ele me fez passar, ele ainda tinha a audácia de me culpar, como se eu fosse a errada, como se fosse eu quem tivesse destruído nossa relação, sendo que tudo que fiz foi tentar consertar algo que sempre foi unilateral. Eu ri sem humor, sentindo ao mesmo tempo raiva e indiferença, e disse que estava claro que eu nunca seria boa o suficiente para ele, que eu sempre seria o bode expiatório da família, independentemente do que eu fizesse, e que naquele momento, eu simplesmente estava cansada de tentar consertar algo que ele nunca quis consertar de verdade. Disse que ele não merecia meu esforço nem meu cuidado, e que se um dia voltasse a parar no hospital, não deveria esperar que eu pagasse suas contas médicas ou que cuidasse dele, que ele deveria contar com sua filha querida Mary, aquela que não consegue nem administrar suas próprias finanças. Também deixei claro que vovô me deu a casa de livre e espontânea vontade e que, se ele tivesse algum problema com isso, que fosse resolver diretamente com ele, porque eu estava cansada de me explicar ou de justificar minhas ações. Ele ainda tentou argumentar, mas eu simplesmente saí, porque já tinha perdido tempo demais ouvindo tudo aquilo. Desde então ele tem me ligado várias vezes, mas nem me dei ao trabalho de atender neste momento. Estou completamente esgotada de lidar com a toxicidade dele e só quero focar no meu casamento. Em meio a tudo isso, Zack tem sido um apoio incrível, entende os problemas da minha família e está sempre ao meu lado. Atualização 3. Já faz quase um mês desde minha última atualização. Mesmo depois da nossa conversa, meu pai não desistiu de tentar me fazer sentir culpada. Continuou me mandando mensagem atrás de mensagem,
todas cheias de desculpas, tentando me convencer a mudar de ideia sobre tudo isso. Pediu perdão pela forma como me tratou e pelas coisas que disse, esperando que eu amolecesse e reconsiderasse minha decisão de cortar contato com ele. Disse que precisaria muito de mim no futuro sempre que estivesse doente já, que eu era a única em quem ele podia confiar para cuidar dele. Mas por mais que eu tenha lido e relido suas mensagens, nada mudou. Suas palavras pareciam vazias, tarde demais para fazer qualquer diferença. Seus pedidos de desculpa eram apenas mais uma tentativa de recuperar o controle da situação, e eu não ia cair nessa de novo. Enquanto isso, Mary me mandou uma mensagem enorme, cheia de raiva, jogando a culpa de tudo em mim. Disse que eu estava sendo injusta ao ameaçar cortar relações com nosso pai e que ele já tinha sofrido muito por minha causa. Também disse que por minha culpa ela teve que crescer sem mãe. Segundo ela, eu sou uma maldição na vida de todos e sou a responsável por nossa família estar destruída. Chegou até a dizer que eu roubei a casa de veraneio do meu pai e que um dia eu pagaria por isso. Não perdi meu tempo respondendo, simplesmente bloqueei ela. Ela pode chorar e gritar o quanto quiser, mas a casa de veraneio é minha, e não há nada que ela possa fazer a respeito.